Tudo bem, gente? Sou Valentina. E depois do término mais horrível da minha vida, eu resolvi ir à caça e pegar todo mundo. Eu saí com 5 caras ao mesmo tempo, mas acabei perdendo o controle. No ensino médio, eu tinha um namorado incrível, o Dean. Passamos por um período difícil no final do último ano. A gente brigava muito, mas aí do nada ele parou de querer discutir e começou a me trazer flores todos os dias. Eu ainda achava ele distante. Ele não parecia querer me tocar. Alguma coisa tinha mudado, eu não sabia dizer o que ou por quê. Mas aí um dia foi que eu finalmente me dei conta. Nós fomos num café francês que a gente gostava e estávamos tomando sorvete enquanto eu falava do nosso futuro juntos, quando percebi as mãos dele tremendo. Ele estava olhando para o bar encarando uns caras. Eu virei a cabeça e vi que um deles estava olhando de volta e acenando. Eu virei pro Dean e ele começou a chorar. Eu nunca tinha visto ele tão triste. Ele me olhou e disse: "Não consigo, Valentina." Não consegui ouvir o que ele estava dizendo. Ele estava muito sem ar até que ele finalmente disse: "Eu sou gay." Eu fiquei arrasada. Me disse que conhecia um cara uns meses atrás e que tinha me traído. Não conseguia mais ouvir o que ele dizia e nem olhar para ele. Peguei minha bolsa e deixei ele chorando. Sabe, minha autoestima sempre foi muito baixa, mas eu achava que eu valia a pena ser amada, pois esse gato estava afim de mim. Mas ele não estava. Aí as coisas foram pro buraco. Assim que me formei, eu comecei a caça. Eu tinha que provar pra mim que eu era bonita e interessante. O primeiro da lista é o melhor amigo dele, o Robert. Ele estava num estacionamento com uns caras ouvindo umas músicas. Eu estava voltando do mercado e ele acenou pra mim, então eu me juntei a eles e a gente ficou dançando até meia-noite. Depois, Robert e eu andamos no carro dele até amanhecer. Ele falou tipo 3 vezes que o Dean era um burro por terminar comigo, e isso me deixou confiante. Eu beijei ele depois disso e a gente começou a sair. Mas ele não era o único. Depois de quase um mês, eu comecei a me sentir mal com a minha aparência de novo. Eu precisava preencher o vazio, então fui para uma festa da facul e conheci o Miles. Ele era o melhor dançarino, era engraçado e aventureiro. A gente se encontrava nas sextas e ia de bar em bar com identidades falsas. Mas não acabou aí. Logo, eu comecei a me sentir mal de novo, e eu conheci o Cole, o cara bonitão, o Braxton, o cara rico e mais velho, e o Calvin, o cara romântico. Eu fazia malabarismo com 5 caras ao mesmo tempo, e me sentia ótima. Mas aí veio a tragédia. Meu pai sofreu um acidente horrível e faleceu. A gente era super próximo mesmo. O funeral foi na minha casa e o Calvin estava lá para me consolar. Eu precisava de alguém sensível do meu lado naquele momento. Mas então, do nada, eu vi o Cole do lado de fora. Ele veio para me consolar também. Eu fui até lá e ele me abraçou bem apertado e sussurrou: "Eu sinto muito amor." Foi fofo, mas eu tava com muito medo que eles se vissem. E aquilo não foi nem o pior. Enquanto eu fazia malabarismo com os dois, eu senti um toque no meu ombro. Era o Miles. Ele beijou minha bochecha e disse que sentia muito e que viu a notícia no meu Facebook, então ele pediu uma carona pro irmão até aqui. E foi aí que ele me apresentou o irmão. Ninguém menos que o Braxton. E naquela hora, Calvin e Cole vieram até nós e eu senti meu coração palpitando. Aquele era o pior momento para todos eles se encontrarem. Eu levei eles para fora para me explicar. O Calvin, sensível como ele é, começou a chorar, dizendo que me achava o amor da vida dele. O Cole consolou ele. O Braxton riu histericamente, o Miles ficou furioso e quase saiu na porrada com o irmão. E para completar, eu estava assistindo tudo aquilo, quando veio a peça final. Um carro velho parou na porta de casa e era Robert. Ele olhou pra gente e ouviu por um tempo enquanto os outros estavam brigando e gritando, e depois ele entrou no meio e disse para eles me deixarem em paz. É o funeral do pai dela, meu Deus! Foi gentil da parte dele, eu senti como se tivesse meu próprio cavalheiro, até que fui até ele para agradecer. Ele olhou nos meus olhos e disse: "Você não é como eu pensava." Aquilo acabou comigo. Depois eles foram embora. Mais tarde, eu estava olhando uma foto do meu pai na parede e fiquei pensando que ele saberia o que fazer. Eu senti aquele buraco no meu coração aberto de novo. Mas eu sabia que eu era a única pessoa que poderia me preencher. Eu comecei a meditar, a ler, tudo do gênero. Mas só tinha uma pessoa com quem eu queria dividir aquilo. A única pessoa que eu magoei de verdade, o Robert. Mas eu não conseguia nem mesmo falar com ele, eu tava envergonhada. Daí recebo uma notícia inusitada. Abri meu e-mail e vi um convite de casamento. O meu namorado da escola, o Dean, ia se casar com um namorado. Eu realmente achei que aquilo doeria muito, mas não doeu. Fiquei feliz por ele, eu queria que ele fosse feliz. Então eu liguei pra ele e disse que iria com certeza e que sentia muito pelo jeito que reagi.
Mas o casamento dele foi o evento que mudou minha vida. Como me reconciliei com o Dean, ele me pediu para ser o padrinho dele porque ele não tinha muitos amigos homens. Mas assim que cheguei ao casamento, eu vi que éramos 2 padrinhos, eu e o Robert. Eu tinha esquecido que o Robert era o melhor amigo dele. Enquanto a gente estava ali vendo o Dean fazer seus votos, eu virei pro Robert com os olhos marejados e sussurrei: "Me desculpe!" Senti os dedos dele tocarem minha mão. Quando toda essa história começou, eu não esperava que encontraria o amor no casamento do meu namorado gay. Mas encontrei. Honestamente, é assim que eu deixei de pensar que outras pessoas tinham que fazer bem pra mim. Assim que eu comecei a cuidar de mim e a me amar de verdade, me senti segura. Estou começando um capítulo novo com o Robert. Deixamos nossas bagagens emocionais e nos apoiamos, haja o que houver. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.